Você já deve ter ouvido muito falar sobre startups, mas você sabe tudo sobre esse modelo de empresa e como criar uma? Vamos ao vivo então com a repórter Amanda Pinheiro para entender um pouco mais sobre esse mercado que é crescente. É isso mesmo, as startups são modelos de negócios ligados à inovação que têm como objetivo solucionar o problema de seus clientes através da tecnologia. Funcionam em grandes sedes ou de forma remota. Vamos conferir na reportagem. Um jogo que ensina matemática para crianças através da realidade virtual. Robôs 3D que saltam da tela. Esses são alguns dos jogos educativos que levam o usuário para um espaço metaverso. Um mundo digital onde a pessoa tem as mesmas sensações do mundo real. E tudo isso foi criado aqui na Amazônia, através de uma startup voltada para o ensino e a aprendizagem. A Intercelera é uma startup que nasce em 2014, aqui dentro do Parque de Ciência e Tecnologia, a partir de uma experiência que era algo que realmente nós encontrávamos como um grande problema, reflexo da questão da matemática. Nós desenvolvemos a primeira vez uma metodologia chamada Matematicando. Essa metodologia usa a cor como gatilho de memória, atividade neurolinguística, tudo isso dentro de um ambiente gamificado. As startups são empresas novas que têm a capacidade de aumentar seu faturamento ou o número de clientes por meio da tecnologia. Além disso, podem entregar o mesmo produto de forma ilimitada. De acordo com o levantamento de uma empresa de inteligência de dados, o Brasil tem mais de 11 mil startups ativas. Desse total, 28% são do segmento da tecnologia da informação, 22% da área de serviço e 16% do varejo. Além desses segmentos, 11% são da área industrial e 6% da financeira. Muitos profissionais têm trocado grandes companhias por modelos de negócios inovadores, como é o caso das startups. E esses modelos funcionam de forma fixa em uma sede ou de forma remota, como é o caso da Viga. Daqui, os profissionais atendem mais de 100 clientes no Brasil e em outros 4 países. O Fábio desenvolveu um software de gestão de obras utilizado pelas empresas de construção civil. Todos os arquivos ficam armazenados em servidores remotos. Nosso modelo nós chamamos de Software as a Service, um SaaS. Então, o nosso software fica na nuvem e ele pode ser utilizado pelos nossos clientes. Facilita tanto para nós, para a nossa empresa, para nós podermos escalar esse software, e para o nosso cliente, que ele não precisa mais investir em todo um CPD, um centro de processamento, para ter um servidor com um software ali. Não, ele paga uma mensalidade, de certa forma até mais em conta do que se ele tivesse um software próprio, para poder estar utilizando essa informação que ele pode ter em qualquer lugar, a qualquer momento. Há muitos desafios para quem investe em uma startup, entre eles o risco e a incerteza do sucesso. No entanto, quem aposta consegue perceber o impacto na sociedade. Hoje a gente mede esse impacto a partir das proficiências, ou seja, do aprendizado que o aluno tem, através de pesquisas, de artigos que a gente publica, da captura dessas estatísticas. Então, o aplicativo ele captura o número de acertos, o número de erros dos alunos, Ele captura também a avaliação do professor quanto ao material que está sendo aplicado, e também a gente utiliza os indicadores que são do Índice de Educação Básica do Brasil, o famoso IDEB. Ele faz a compra do material ali na loja e essa compra ela gera nota fiscal eletrônica que ela já cai direto lá na Receita Federal e o nosso software vai buscar essa informação e já lança automaticamente para o nosso cliente. Então, ele não tem mais aquele trabalho de ter que chegar no escritório com um monte de nota fiscal para fazer lançamento e passar dias e noites lançando. Então, a gente resolve esse tipo de problema na construção civil e, a partir daí, a gente vai abrangendo. E esse modelo de negócio atrai não só os criadores, mas também os usuários que se encantam com a facilidade e com acesso à tecnologia ofertados pelas startups. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos a Maria Trindade, que é coordenadora do programa Startup Pará. Muito obrigada pela sua participação conosco. Bom dia. Falando um pouquinho desse modelo de negócio, esse modelo de mercado das startups, existe mesmo essa facilidade, Os clientes que encontram uma startup conseguem ali resolver o seu negócio de
de forma mais facilitada, já que é ligado à tecnologia, esse modelo de negócio? Bom dia Priscila, obrigada pela oportunidade. O programa Startup ele é um programa do Governo do Estado, executado na Sectet, em parceria com a FAPESPA e a CEPLAD. E surge justamente como estratégia para estimular o crescimento, o número de empresas ligadas a modelos de base tecnológica. Então, em geral, o que é uma startup, né? É uma empresa emergente que surge em torno de uma ideia para resolver um problema no cenário de incerteza. Sem saber se vai dar certo ou não. E para isso também tem algumas características. Ela precisa ser repetível, ou seja, ela precisa fazer essa entrega, ter a possibilidade de fazer essa entrega de maneira limitada, sem pouca alteração. E também ela precisa ser escalável, ou seja, ela precisa, em geral, aumentar sua receita com pouco lucro, com pouco investimento, melhor dizendo. Então, para termos uma startup, né, entre várias definições, a gente encara como que tem que formar uma trilha. Ela tem que passar por vários estágios. O primeiro é a ideação. Então, surgiu a ideia, o empreendedor ele precisa fazer uma pesquisa, avaliar se essa ideia de fato é interessante para o mercado, verificar se já não foi testada, né, o que deu certo, o que deu errado, para partir para o segundo passo, que é a validação. Nesse momento, ele precisa criar o MVP, que é um produto mínimo viável. A partir desse produto mínimo viável, ele pode testar com o seu possível consumidor. E, em geral, é nessa fase que entra aquele investimento familiar, né? A gente diz assim, olha, é com esse impulso que ele vai conseguir criar esse protótipo e testar no mercado. Passando por essa fase já de validação da ideia, ele vai para a próxima etapa, que é a etapa de operacionalização. E é aí que é interessante a produção do seu modelo de negócio, ele enxergar a sua empresa como um todo e verificar também a viabilidade, né, dessa proposta que ele está criando. Depois da validação, ele vai para a etapa que a gente chama de tração. Então, é aí que ele vai verificar a escala, a questão do crescimento dessa empresa, se vai precisar de investimento, se vai precisar investir na equipe, se vai ser virtual, se vai ser na nuvem, como é que vai ser a entrega desse produto. Então, em geral, são essas definições e essas etapas que uma startup precisa superar e encarar o vale da morte, que a gente chama, que é onde o maior número de empresas tendem a falir. Agora, você imagina, se empresas tradicionais já temos um alto, né, morte, que a gente pode dizer, dessas empresas, imagine num cenário de incerteza como surgem as startups. Agora a senhora falou um fato interessante aqui, que eles são também empreendedores. Mas essas empresas, né, nem toda empresa é uma startup, é isso mesmo? Esse modelo de negócio, ele precisa também abrir CNPJ? Como é que funciona? Sim, a startup ela é uma empresa comum, como qualquer outra empresa. O que diferencia é o modelo de negócio. Então, quando comparamos com o modelo de negócio tradicional, onde o empreendedor, em geral, ele já conhece o risco, o cenário que ele vai encarar, por exemplo, se ele precisa aumentar a lucratividade, se for, por exemplo, uma padaria, ele sabe que ele precisa investir em insumos, ele precisa investir em toda a estrutura para aumentar o faturamento. Numa startup, não, é um cenário de incerteza. Ele vai prototipando, ele vai, que a gente chama muitas vezes no ambiente de inovação, de pivotar, ele vai moldando esse negócio e testando. Ele não tem ideia de quanto ele precisa investir para ter esse lucro. De onde vem esse recurso para esses investidores? São recursos próprios ou eles conseguem através de edital? Como é que funciona? Falando sobre investimento, nós temos no estado do Pará os investimentos familiares, como eu falei, né? Temos investidores já do mercado também que estão apoiando várias iniciativas, inclusive o nosso ecossistema de inovação ele está aquecido. E temos o programa como é o Startup Pará, que surge a partir de chamadas, já lançamos 9 chamadas, estimulando o surgimento de ideia dentro de 10 áreas temáticas, fazendo com que haja um interesse desses empreendedores em estar concorrendo. A gente deixa aqui nosso agradecimento à coordenadora do programa Startup Pará, Maria Trindade, pelas informações sobre startups, e mais informações você consegue aí no site da Sectet ou do startuppará.com.br. Tá certo, muito obrigada, Priscila. Pelas informações.